Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. Bela Adormecida, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Contos infantis conhecidos por gerações e contados ainda hoje para as crianças. Mas será que é possível fazer uma análise mais profunda dessas histórias? Será que elas podem levar uma mensagem até inconsciente para os pequenos? Bem, sobre esse e outros assuntos a gente conversa agora com a psicoterapeuta junguiana Luana Barros. Luana, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Então, você fez essa análise, faz essa análise, né, da questão dos contos infantis, como a gente colocou aqui. A gente pode dizer que esses contos, eles têm algo em comum? Tem. Se a gente observar, geralmente a protagonista vai para o mar, vai para uma floresta, ela sai da casa, do aconchego ali do lar e vai explorar a vida, vai explorar o mundo, vamos dizer assim. Então, nós temos essa parte em comum, que é simbolizado pelo inconsciente. A floresta simboliza o inconsciente, conforme a teoria junguiana, né? Uhum. Que é a teoria que interpreta contos de fadas. Então, nós temos isso, nós temos a floresta, o mar. E também nós temos aquela questão da mãe falecer, ou da mãe ficar para trás, como acontece na Rapunzel, que ela é criada pela bruxa, Sim. não é? Apesar da mãe estar viva. Então, nós vamos ter essa similaridade realmente entre esses contos, que vai trazer o quê? Uma expectativa de que a pessoa entre na vida. Como você até comentou que, de forma inconsciente, nós somos influenciados por esses contos, quando a gente começa a interpretá-los, nós pegamos, às vezes, cada personagem, cada símbolo e traz para a nossa psique. Uhum. Olhando nesse formato, a gente consegue entrar mais no mundo do conto e da própria psique nossa. Perfeito. Então, a gente vai dar vamos dar exemplos aqui. O exemplo da Bela Adormecida, né? Acho que se a gente pegar histórias, fica mais fácil para quem está em casa entender. E existe também uma crítica, tem essa análise que é extremamente importante, junguiana, né? Do inconsciente coletivo, enfim. Mas também existe uma crítica, que aí eu quero te perguntar, inclusive faz parte do seu livro mais recente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, a Bela Adormecida. Então, são mulheres que, princesas, né? Uhum. E que ficam aguardando o príncipe encantado para salvá-las. Ou perderam a mãe, ou tem a bruxa má, enfim, a madraça, que também é um outro arquétipo que a gente pode conversar também, mas que ficam esperando alguém salvá-las. Esse alguém é sempre um príncipe que vai vir no cavalo e tal. E isso na verdade, deixa a mulher numa posição passiva e muito ruim, inclusive para os próprios relacionamentos amorosos dela. Sim, numa situação de vulnerável também, né? Mas se a gente pensar, a princesa, né? Se a gente pegar a princesa como ego e a madrasta, a bruxa, como uma sombra, uma parte dessa princesa que ela não tem contato, a gente percebe aqui que nós temos dois tipos de mulheres. Nós temos a princesa que espera que alguém faça por ela, ali sentadinha, e nós temos a madrasta que o quê? Ou a bruxa, que faz muito. Mas a princesa que aguarda, esse arquétipo da mulher que aguarda passiva, ele é aceito pela sociedade. Uhum. E a bruxa que vai atrás, que tem atitudes, que faz o que quer, mataram durante muitos anos até, né? Literalmente, né? Literalmente. E é criticado. Então, aqui nós vamos ter essa dualidade, né? Isso acontece também se a gente observar. E a princesa, se a gente olhar ao longo do tempo, os contos de fadas são milenares. Claro, são histórias que foram passadas de forma oral. Mas se a gente pensar, a nossa sociedade, a própria princesa, ela vem evoluindo também nos contos, né, da Disney. Sim. Se a gente olhar a Moana, ela se salva. Ela, na verdade, o Maui, ele começa como um antagonista. E depois ela acaba salvando o povo dela, e ela é a regente. Se a gente olhar a psique inteira, ela passa a ser regente o quê? Da própria vida. Então, é necessário essa alternância, igual eu falei da princesa e da bruxa, para que a gente pegue as características melhores e se complementem. Compreende? Então, por quê? Na verdade, a bruxa e a princesa existem em todas as mulheres.
À medida que a gente vai se descobrindo e se autorizando a ser bruxa também, nós vamos deixando a princesa para trás e entrando o quê? Na jornada. João e Maria, os pais tiram ele de casa, da casa, do conforto do lar. Eles saem de onde? Do Jardim do Éden, se a gente observar. É o mito ali também de Adão e Eva, né? Então, eles são expulsos do jardim e vão para a floresta. E ali eles têm quem? A bruxa para conviver. É uma parte interna deles que, durante muitos anos, a gente tenta abafar, esconder, porque é uma parte teoricamente feia. Mas não necessariamente ela é feia. Foi ensinado para nós que era ser feio. Às vezes, uma simples dança, uma menina que gosta de dançar e nasce numa família que é muito, às vezes, religiosa e tudo, tem conceitos, né, dogmas, e fala para ela que aquilo é feio, aquilo passa a ser condenado. E não é necessariamente errado, não é mesmo? Entendi. Então, assim, a gente pode analisar essas histórias também como cada personagem, uma parte de cada um de nós? Sim, podemos. É um dos formatos que a gente pode olhar. E eu acho que é um formato que a gente consegue entrar melhor no conto e extrair. Porque como os contos de fadas são histórias arquetípicas, assim como interpretação de sonhos também, quando a gente vai interpretar um sonho, nós nunca vamos esgotá-lo. Então, olhar para eles nesse formato é muito bom. Se a gente for olhar, por exemplo, o da Bela Adormecida, como você falou, tem o príncipe. A gente pode olhar o príncipe como o quê? O ânimos da mulher. Que Jung explica que no inconsciente de cada mulher existe uma parte masculina. E no inconsciente de cada homem existe uma parte feminina. E ele denominou de ânimos e ânima. Então, no conto de fadas, o príncipe pode sim ser o ânimos. E se a gente observar, a gente vê a evolução do ânimos da mulher. No Aladim, ele começa como um malandro, não é? Ele rouba, ele é um ladrão e tudo. E no final, ele faz a jornada do herói, não é? Ele infringe as regras, que é natural do herói, questionar o que é imposto. E aí, ele se transforma e se torna o príncipe. E acontece no final o casamento alquímico. O casamento do final dos contos de fadas é o casamento, é o que o Jung trouxe como casamento alquímico, como o processo de individuação, que é o quê? Quando eu, mulher com o ego feminino, consigo me juntar à minha parte inconsciente masculina, que é o quê? A mulher com essa parte saudável, ela é uma mulher assertiva, ela é quase uma bruxa. E aí ela é temida também, mas ela é uma mulher assertiva, dona da própria vida, que confia nas próprias opiniões, que ama o que faz, que se respeita. Então, ela realmente é uma mulher assustadora, geralmente, sabe? E, assim, trazendo para a nossa realidade, né, com um número tão grande de feminicídios e de tanta violência, é uma mulher que talvez caminhe, né, para perceber, pelo menos, né, quando o relacionamento está abusivo ou não, e tenha forças para sair. Porque, assim, a gente vive numa sociedade, trazendo isso, tão importante, tudo isso que você está falando, a gente vive numa sociedade onde a mulher é sempre condenada, e quando ela não consegue sair de um relacionamento abusivo, enfim, quando ela sai, às vezes é assassinada, né? Na maioria das vezes é por ex-companheiros. Mas quando ela não consegue sair, quando ela não tem força para sair, ela é criticada, condenada, né? Enquanto que, na verdade, a gente tem que tentar entender todo esse mecanismo, o mecanismo que leva as mulheres a ainda permanecer em relacionamentos abusivos, né? Porque acho que tem muito isso também que você está falando, né? Tem essa questão da não compreensão de que quem vai me salvar sou eu, né? Não tem um príncipe externo, exatamente. Não, e esperando, às vezes, a fera ali, vamos até levar para a Bela e a Fera. Sim. Esperando a fera ali virar príncipe. Exato, perfeito. E não vai. Não vai. Tem um conto que é muito antigo, chama Barba Azul. Sim. Ele traz Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Sim, que é bem claro. interessante o Barba Azul. É isso. Então, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco e eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a interpretação dos contos de fadas, das histórias infantis, com uma abordagem diferente. A nossa entrevistada é a psicoterapeuta junguiana
Luana Barros. Luana, então nós falávamos do Barba Azul, né? Sim. Que é uma história que não é muito contada, nem todo mundo conhece. Quem estuda um pouco mais sobre a questão de gênero conhece mais, mas aí eu queria que você trouxesse pra gente essa fábula. Então, essa história, ela traz a história de um homem de barba azul aterrorizante e ele quer se casar com uma mulher. E tem 3 irmãs que ele corteja. E qual irmã que aceita se casar com ele? A mais nova. Teoricamente, a mais ingênua. E aí, eles se casam, ele leva ela para morar numa casa linda, num castelo. E um belo dia ele vira para ela e fala que vai viajar, deixa um molho de chaves com ela, que no castelo tinha mais de 20 quartos e tudo, e fala, você só não pode usar essa chave pequenininha. E nisso ele viaja e as irmãs chegam para visitá-la, as irmãs mais velhas. E quando ela conta que só não pode usar aquela chave, as irmãs perspicazes, né? O que elas falam? A primeira coisa, vamos encontrar a porta dessa chave. E aí elas saem abrindo o castelo todo e lá no último, lá no calabouço, elas abrem essa portinha. E nisso, hora que elas olham, estavam um monte de mulheres mortas. Todas as esposas do Barba Azul que já haviam morrido, né? Que já haviam falecido, desaparecido e ninguém sabia onde estavam. Então, estavam ali. Se a gente observar esse conto como uma simbologia, não é? Ele traz o ânimos animalesco, o ânimos, a parte masculina da mulher que mata a essência dela. E aí, continuando no conto também, quando elas encontram essas mulheres que elas ficam aterrorizadas, as irmãs vão embora e a chave sangra. A chave não para de sangrar. E ele chega e percebe que ela abriu. E quando ele percebe isso, o que ele faz? Você é a próxima. E quem vem salvá-la são os irmãos mais velhos. Então, se a gente trouxer esse conto para a psique, a gente percebe o quê? Existe também, mesmo quando nós temos um masculino ruim, um masculino predador, como é o exemplo do Barba Azul, existe também um masculino saudável. E numa terapia, isso vai sendo harmonizado, não é mesmo? Só que no conto do Barba Azul, qual é a grande questão? É o predador interno da mulher. É aquela parte nossa que toda vez que a gente fala assim, eu gostava tanto de escrever, quando eu era adolescente, eu vou escrever. E aí você escreve uma frase e vem aquela parte sua e fala assim, tá ridículo, você nunca vai conseguir fazer nada. É essa a parte. E é essa a parte que precisa realmente perder a força dentro da mulher, porque senão ela nunca vai fazer nada. Agora, voltando ao assunto do feminicídio que a gente estava falando, aonde que esse conto entra? Quando eu estou em contato com um Barba Azul interno, geralmente eu vou atrair um Barba Azul externamente. Essa é a grande questão. Então, é por isso que é tão importante compreender-se internamente. Por quê? Jung trouxe muito isso. A nossa vida externa, ela é um reflexo da vida interna. Então, se eu convivo com a minha pior parte masculina, eu vou, sim, atrair, provavelmente eu irei, sim, atrair homens predadores. Homens que vão acabar com a minha autoestima, como o próprio Barba Azul interno já faz com a mulher. Então, esse conto, ele é um conto muito rico. E é interessante que se a gente pegar as simbologias da chave, o que simboliza essa chave? Que foi a única que abriu ali, ela viu aquela devastação. Que, na verdade, a devastação que ela enxerga é a devastação que ela permite que aconteça na vida dela. E aí, essa chave são as perguntas. Porque nós vamos chegar nessas partes nossas, nós vamos descobrir o que nós deixamos de fazer por nós, para agradar os outros, para agradar a sociedade, enfim, por meio das perguntas. As perguntas são as grandes chaves para que a gente alcance o nosso próprio inconsciente, para que a gente se compreenda também e se encontre. Então, quer dizer, por meio... Obviamente que você tem várias formas, né, de fazer as interpretações e essa é uma forma também fenomenal. Por meio do olhar, do conhecimento de Jung, né, você analisar esses contos de fadas. É claro que a criança ela não vai ter essa capacidade de ter essa percepção. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um irmão que ele não conta, quando ele vai contar histórias de princesas,
princesas e tal. Então, é a princesa que estudou, a princesa que se formou, a princesa que foi em busca dos sonhos dela, né? Não aquela princesa que fica esperando, né? Naquela posição passiva, esperando alguém que a salve. Porque, repito, isso e praticamente em todas as histórias infantis, a gente vai perceber isso, vem mudando, mas muito pouco ainda. A gente percebe essa posição passiva da mulher sempre esperando e achando que é um homem que vai trazer felicidade, um relacionamento que vai trazer felicidade. É claro que, quando a gente fala isso, ninguém é contra relacionamento amoroso. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho que todos nós buscamos um relacionamento saudável que nos acrescente, né? O problema é quando você está tão frágil a ponto de não perceber esse olhar que você está colocando e nos trazendo tão interessante, né? Do nosso lado mesmo interno, enfim, dessa dualidade que nós carregamos e tentar colocar luz nas nossas sombras, né? E quando a gente não consegue, então, portanto, ter essa percepção, a gente também não vai ter essa percepção e se relaciona com qualquer pessoa que aparecer. E até trazendo a questão da passividade, jamais trazendo a culpa para a vítima, não é isso, tá? Mas o que pode acontecer? Eu sou ensinada... A princesa, qual que é o comportamento da princesa? É a mulher boazinha, que aceita tudo. Então, ela é ensinada a aceitar tudo e, principalmente, a não ver. No conto do Barba Azul, tem uma cena que eu acho fantástica, que é assim, ó. As irmãs mais velhas, que simbolizam o quê na nossa psique? A nossa parte mais perspicaz, né? Elas viram e falam, a barba dele é azul. Não, eu não vou me casar com ele, a barba dele é azul. E a mais nova vira e fala, não, a barba não é tão azul assim. O que é essa fala? É a fala de quando a menina, às vezes criança, chega e fala, mãe, aconteceu tal coisa. Não, releva. Ah, é assim mesmo. Não foi do jeito que você achou que foi. Compreende? É o desacreditar. Isso começa tão cedo com a menina. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa Stess fala que isso começa aos 5 anos de idade com a menina. Gente, então assim, começa muito cedo para ela aprender a contestar. Ela vai entender que pode contestar isso, às vezes, quando coisas horríveis já aconteceram. E às vezes nem aprende, né? E às vezes nem aprende. E se a gente olhar a questão da princesa mais uma vez, a princesa, ela tá o quê? Sob o jugo da mãe boa demais. Se a gente olhar a mãe boa demais como uma parte interna nossa, que parte é essa? É a parte que não permite que a gente vá para a floresta, que não permite que a gente entre no inconsciente, que a gente questione as ordens dadas. Então, essa mãe precisa o quê? Morrer. Tanto que a princesa, ela só faz alguma coisa quando essa mãe, as poucas vezes que faz, é quando a mãe morre. João e Maria vão para a floresta quando a madrasta ou a mãe expulsa de casa. A mãe da Cinderela morre, aí ela passa a conviver com quem? Com a madrasta. E ali, ela, apesar da Cinderela não ir, vamos dizer assim, para uma floresta, mas ela tem a madrasta ali o tempo todo em transformação dela. Tanto que as irmãs, a madrasta é uma mãe boa demais para as filhas. E as irmãs são retratadas como o quê? Ingênuas e bobas. Ou seja, elas não tiveram o amadurecimento natural que deveriam ter tido, né? Por conta da mãe que tá ali, é isso, Por conta da mãe boa demais. A madrasta se torna a mãe boa demais das filhas, prejudicando elas. E ao mesmo tempo, se a gente observar, todas essas histórias trazem muito como base a questão da mãe, né? O pai morre, mas parece que ninguém nem lembra. E aí a gente tem também mais um peso, né, que vem disso. Dessa questão da cobrança da maternidade também, né? De que a mãe sempre tem que estar ali amparando. E não é na parte psíquica que nós estamos falando aqui, especificamente do Conto de Fadas, essa mãe precisa morrer para que a gente se permita vivenciar, para que a gente se permita viver. E existem pessoas que não fazem isso. Quem são essas pessoas? São adultos de, às vezes, 30, 40 anos dentro da casa dos pais. Tanto homem quanto mulher. São pessoas que você fala, às vezes, de sair da casa de pai e mãe e apavora. Não sabe nem por onde começar. Às vezes, até se casam, tem filho e volta para
dentro da casa do pai e da mãe. Porque estão ali naquele emaranhado. E por que estão ali naquele emaranhado? Não querem sair do Jardim do Éden. Não querem ser expulsos do Jardim do Éden. Né? Bacana. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a interpretação das histórias infantis com uma abordagem diferente. A nossa entrevistada é a psicoterapeuta junguiana Luana Barros. Luana, você já lançou 8 livros, né? Sim. E aí o mais recente é esse livro, A Dança das Bruxas, Iniciação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra. Bom, essa obra ela nasce de um projeto que eu tenho no Instagram que chama A Dança das Bruxas, homônimo, que eu passei a colocar frases no formato de diálogo, que é o que a gente chama de poesia contemporânea. Que eu trazia nesses diálogos o tema de alquimia, os elementos da alquimia, ar, fogo, terra, trazia arquétipos, trazia interpretação de sonhos, em diálogos pequenininhos. E isso foi chamando a atenção das pessoas. Então, eu peguei e falei, preciso fazer um romance em cima disso. Então, esses diálogos, alguns, claro, porque tem centenas, eu coloquei no romance num diário mágico que uma mãe que precisa ir embora deixa para a filha. E aí começa esse livro, A Dança das Bruxas. Ele é um livro que ele vai falar sobre amizade entre mulheres, principalmente, são 4 amigas. Importante. Porque outra coisa que tem nessas histórias também é a inimizade entre as mulheres. Sim. Né? E aí a gente sabe que é uma política exatamente muito bem intencional. Né? Porque a amizade feminina cura, né? Ela é bem curativa. Então, temos essas meninas e elas... o livro se passa em 2022, mas ele também vai em 1970. Então, tem também a história das avós delas. E essas histórias vão se linkando. Então, traz muito a questão do amor entre as avós, do amor de avó e neto, que eu considero assim a sobremesa da vida, sabe? A gente nasce, cresce, tem filho, tem muito trabalho e aí depois você pode ser avó. Boa! Legal! Então, é Verdade. uma relação que eu acho Legal. assim maravilhosa. Acho um presente realmente a gente poder vivenciar isso. Então, eu trago no livro também, trago a questão da ancestralidade, arquétipos, os elementos da natureza. Elas vão se descobrir cada uma como um elemento quando elas se descobrem na Irmandade das Flores, né? Que é onde a história vai se envolvendo. Cada uma delas tem uma história, uma questão particular. Tem uma que é psicóloga, que está sob o arquétipo da grande mãe, então ela cuida de todo mundo, menos dela. Tem outra que é extremamente, assim, muito nervosa, que tem aquela, sabe, criou aquela armadura ao redor dela, muito brava e vive um relacionamento abusivo. Tem uma outra que, a Estela, que o namorado quer se casar com ela, mas ela não quer casar porque os pais viveram um casamento péssimo e não quiseram se separar e ela se manteve ali, naquele meio. Então, nós temos, assim, histórias de vida, bacana, né? Do dia a dia, e que quando a gente traz para a simbologia, elas entendem que elas precisam parar o quanto elas estão se prejudicando ao viver uma vida, vamos dizer assim, vazia. Somente imersas ali na rotina e sem olhar para dentro. Legal, então, falando isso, pegando esse gancho que você falou, tem um trecho aqui, né, que fala assim: restabeleça sua conexão consigo e o universo te levará por sua jornada. A cada segundo, a cada minuto, que viram horas, dias, anos, e depois tornam-se segundos destrinchados na imensidão de uma vida com missão cumprida. Bruxa velha, muito velha, tão velha se tornou jovem. Interessantíssimo. Então, eu acho que, no final das contas, assim, essa mensagem, né, da mulher se conectar com ela mesma, né, porque as respostas estão dentro de nós mesmos, né, na medida que a gente tenta fazer esse mergulho do autoconhecimento, conhecendo as sombras, conhecendo as luzes, mas, sobretudo, tentando ouvir a nossa intuição, né? Sim, porque a gente, dependendo da criação que a pessoa teve, mas, infelizmente, a grande maioria é assim, é que a solução está para fora.
Eu vou num terapeuta e ele vai me contar o que eu tenho. Eu sou terapeuta e não acredito nisso. Ou falar o que eu devo fazer, né? O que é mais Sim. perigoso ainda, né? É. Colocar aí, buscar líderes religiosos ou então psicoterapeutas, enfim. Pessoas que tentem falar pra gente o que a gente tem que fazer, sendo que quem é que pode falar a não ser nós mesmos, né? Quem não sabe melhor do que a gente, né? Exato, perfeito. Só que para eu saber, tem esse detalhe também. Para eu saber, eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar em paz comigo. Por quê? Se eu tô com um barba azul na minha cabeça, eu não vou saber. Sim. Compreende? Sim. Então, eu preciso adentrar o meu universo, entrar na jornada, entrar na floresta, entrar no mar, como a Moana entra também, para que eu me conheça. E então eu perceba o que é melhor para mim. Porque senão é o bater cabeça diário que a gente vê muitas vezes e que muitas vezes a gente faz também. Até que chega o caos. O caos, ele é bom para isso. Porque ele te acorda. Então, às vezes, infelizmente, chega uma doença, né? Ou chega um relacionamento abusivo horroroso que acaba saindo mais destruído. E aí você é obrigado a se observar. Maravilha. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu também adorei. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.